Sou o professor Renato Nascimento. Vamos aqui hoje ter uma aula sobre licitações e contratos, para que vocês tenham uma noção básica de como funciona o procedimento de compras e contratações na administração pública. Então nós vamos ver os aspectos gerais, as fases da licitação, as modalidades, anulação, revogação do procedimento licitatório, bem como o seu controle de todo esse procedimento de acordo com a legalidade e os princípios constantes na Lei 8.666 e na Constituição Federal. Os aspectos gerais. Então, o que significa a licitação? O que é um procedimento licitatório? Nada mais é do que uma sequência de atos e datas com a finalidade de promover a escolha do produto ou a contratação que seja mais vantajosa para o poder público. Ainda que seja um conceito bem amplo, é dessa forma que os doutrinadores enxergam o procedimento licitatório. Não há um conceito muito claro e definido do que seria o procedimento. Então, dentro dessa incerteza, o conceito mais fácil, o que mais se adequa ao procedimento, seria essa sequência de atos e datas em busca da contratação e da compra do que seja mais vantajoso para o poder público. O primeiro aspecto que a gente precisa observar, antes de adentrarmos aí nas fases da licitação, seriam os princípios que norteiam todo o procedimento licitatório constantes lá no artigo 3º, que juntamente com os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal, norteiam todo o procedimento licitatório. Então observem comigo na tela. A legalidade exprime o direcionamento de todos os atos praticados pelos agentes públicos durante o procedimento licitatório. Está correto? Então, ele limita as ações e as atividades do procedimento para que não haja qualquer arbitrariedade por parte da administração pública. Outro princípio importante também é o princípio da impessoalidade, onde a lei veda qualquer forma de discriminação ou favoritismo em favor desse ou daquele licitante. É importante, ele está ancorado, ele está junto ao princípio da igualdade para que todos tenham igualdade e possam participar nas mesmas condições, sem qualquer forma de discriminação. Outro princípio importante também é o princípio da moralidade, Nem tudo que é legal é moral. Então, o princípio da moralidade, ele está ligado à boa-fé e à lealdade com as instituições públicas. Então, é muito importante estar atento a isso, porque nem sempre tudo que é legal seria moralmente aceito de acordo com os costumes e de acordo com as tradições do poder público, da administração pública. Então, outro princípio importante é o princípio da publicidade dos atos. É através da publicidade que a administração pública possa sofrer todo o controle e possa dar transparência a tudo que faz. Então é muito importante, todos os atos têm que ser publicados e todas as pessoas, a sociedade e os licitantes têm que tomar conhecimento de todos os atos que são feitos durante o procedimento licitatório. O outro princípio que foi inserido através de uma emenda constitucional é o princípio da eficiência, em que esse princípio, previsto lá no artigo 37 da Constituição, estabelece que a administração pública tem que ser eficiente. Ela não pode ser ineficiente a ponto de trazer prejuízo para que traga um produto ou uma contratação deficiente para o poder público.
tá certo? Outro princípio é o princípio da igualdade, né? Como a gente já tinha falado, ele está junto aí com o princípio da impessoalidade e ele traz uma certeza de que todos serão iguais perante a lei, de que todos vão participar em igualdade de condições. Outro princípio importante é o princípio da probidade administrativa, né? Em que o sujeito, o gestor público, os agentes públicos, aqueles que lidam com licitações e contratos, eles obrigatoriamente têm que ser leais à administração pública. É um princípio que está intimamente ligado à boa-fé, à lealdade, à honestidade, que hoje nós vimos aí nas operações da Polícia Federal, nas operações da Justiça Federal, em que as fraudes nos procedimentos licitatórios, todas elas decorrentes dessa ausência de boa-fé e dessa ausência de lealdade. O outro princípio também de garantia que o licitante tem é a vinculação ao edital ou instrumento convocatório. Tanto a administração pública quanto os licitantes, eles têm que estar atentos e vinculados ao que está descrito no edital, né? O edital, ele espelha a Lei 8666 e ele é a lei entre os licitantes, a lei da competitividade. Então é muito importante que todos os atos estejam vinculados ao que vai descrito no instrumento convocatório. Outro princípio, um dos mais importantes também, é o julgamento objetivo, né? O julgamento ele tem que ser feito de acordo com o que está previsto no edital. Não pode inventar formas e sistemas de julgamento quando o edital prevê de uma outra forma. Então, se o edital prevê que o julgamento será de acordo com o menor preço, então a administração pública ela tem que respeitar o que o edital prevê e julgar de acordo com o menor preço. Um outro princípio também, que é um princípio não só da Lei 8666, mas é um princípio geral aí da administração pública, de todo o direito administrativo, é o princípio da motivação. Todos os atos na administração pública, eles têm que ser motivados. Essa é a garantia que o cidadão tem da transparência da administração pública e da finalidade pública que será atingida com esse ato. Então é muito importante que todos os atos, é por obrigação do gestor público, da administração pública, que todos os atos sejam motivados. E nós temos outros princípios aí, além desses princípios do artigo 3º da Lei 8666, nós temos os princípios correlatos, que são aqueles princípios que intrinsecamente colocados na lei, eles também direcionam as ações e atividades no âmbito da administração pública quando vai fazer um procedimento licitatório, que é um deles seria o princípio da padronização, que é um princípio muito importante porque estabelece uma forma de compra e contratação para que seja mais eficiente. Você padronizar aquilo que você compra e aquilo que você contrata. Isso é muito importante, principalmente no âmbito dos órgãos públicos, dos grandes órgãos públicos, né, que tem um volume de compra e contratação muito grande, o que daria mais tranquilidade, mais eficiência para o gestor público. Um outro princípio importante que veio com a lei do pregão, que é o princípio da celeridade. Esse princípio transforma o procedimento licitatório mais ágil, deixa de ser burocrático, deixa de ser emperrado, deixa de ser demorado para tornar o poder público mais ágil. E o outro princípio, que é inteiramente ligado ao princípio da eficiência, também é o princípio da economicidade. É importante que o poder público contrate e é importante que o poder público compre de forma mais econômica, eficiente, sem trazer prejuízos à administração pública. Vistos os princípios, nós temos aqui agora as vedações aos agentes públicos na elaboração e na confecção do edital. Estão previstos lá no artigo 3º
parágrafo 1º da Lei 8666. Então estabelece lá critérios aos agentes públicos para que ele não inclua cláusulas que restringam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. Isso é muito importante e tem que ser observado de forma bem categórica para que se evite que a licitação seja direcionada, né? Então são cláusulas inseridas, ainda que de forma superficiais, né, mas que podem restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório. Então, é preciso observar e observar bem para que não haja alguma cláusula que dê preferência para esse ou para aquele licitante ou para esse ou para aquele produto. No artigo 3º também, a lei estabelece, né, alguns critérios de desempate e criou-se alguns privilégios às empresas brasileiras. Então, em igualdade de condições, como critério de desempate, a lei estabeleceu preferência para se comprar e contratar bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras que invistam em pesquisa no desenvolvimento e tecnologia no país e que reservem empresas que tenham dentro do seu quadro de pessoal cargos para os portadores de necessidades especiais e aqueles que são reabilitados da Previdência Social. Além disso, no mesmo artigo 3º, criou-se também as margens de preferência, né? Ainda que haja aqui a necessidade de se prestigiar os bens, produtos produzidos no Brasil, é uma margem de preferência que é complicada porque ela acaba retornando a criação de um mercado cativo para as empresas brasileiras, o que no mundo de hoje não se comporta mais. Então essa margem de preferência, ela autoriza que o poder público, que a administração pública crie essa margem de preferência para os produtos manufaturados e serviços nacionais. Também para aquisição de produtos e serviços originários dos Estados membros do Mercosul e para bens e serviços prestados por empresas que reservem alguns cargos e algumas funções para aqueles cidadãos portadores de necessidades especiais e aqueles reabilitados do sistema de previdência social. Tem também a margem de preferência criada nas contratações destinadas à implantação, manutenção e o aperfeiçoamento de sistemas de tecnologia de informação. Isso também creio que é péssimo para o país, porque traz uma reserva de mercado que é combatido no mundo inteiro esse tipo de procedimento. O rito formal e o formalismo. A lei estabelece um rito formal para que o procedimento siga todo o seu caminho de acordo com o que a lei determina. Isso é uma segurança para os licitantes e uma segurança para a administração pública. Agora, é importante observar que esse rito formal não pode transformar-se em formalismo. Esse formalismo exacerbado, que é uma chaga do procedimento licitatório e só vem a trazer problemas para a administração pública com inclusão de cláusulas que vem a trazer, que dá preferência a esse ou aquele licitante, o que é inteiramente contrário ao procedimento. Então, esse rito formal, é importante que ele seja seguido como uma forma de dar segurança, mas não deixamos de observar o princípio da celeridade que tem que permear todos os atos e atividades e atitudes durante todo o procedimento licitatório. Outra questão importante, dentre os aspectos gerais que nós estamos falando aqui, é do acesso às licitações e a perturbação dos trabalhos. A licitação ela não será sigilosa. De forma alguma, o procedimento pode ser sigiloso.
Pelo contrário, ele tem que ser público e tem que ser aberto para a participação de todos, como vem descrito lá no artigo 3º, no parágrafo 3º da Lei 8666. Entretanto, aquele que participa, aqueles que têm acesso ao processo licitatório, a todo o procedimento da licitação, não podem perturbar os trabalhos da licitação, não podem causar danos ao procedimento a ponto de atrapalhar o trabalho dos servidores. As pessoas que estão ali, os licitantes e a comissão de licitação são pessoas que estão trabalhando. Então, quem está de fora, quem está assistindo, não pode atrapalhar o trabalho dessas pessoas. Os valores da licitação, né, as custas do processo, isso é um fato que sempre incomoda muita gente. Ela não pode ser, o valor que se cobra do edital não pode ultrapassar o valor das cópias reprográficas para se adquirir o edital. Hoje em dia, além disso, os editais, quando quando ele é muito grande, muito extenso, um processo com várias planilhas, vários projetos, a maioria deles são digitalizados. Então, tem que ficar atento a isso, porque se o preço do edital for muito elevado, pode estar sujeito à impugnação e atrasar o procedimento para aquisição dos produtos que a administração pública necessita. Além de todos os princípios que nós vimos e todos os que nós vimos aqui para trás, existem os impedimentos. Lá no artigo 9º, a Lei 8666 estabelece quais as pessoas que estão impedidas de participar da licitação para a contratação de obras e serviços. Então, a primeira delas são os autores do projeto. Esses autores, eles estão impedidos e não podem participar do procedimento licitatório. Além disso, as empresas responsáveis pela elaboração do projeto, né, isoladamente ou em consórcio, também estão impedidas. E o mais importante, que são os servidores e dirigentes de órgãos ou entidade administrativa ou responsável pela licitação, inclusive os integrantes da comissão de licitação. Por que isso? Para que todos tenham igualdade de participação, como nós vimos nos princípios, respeitando o princípio da igualdade e da impessoalidade. Então isso é muito importante, principalmente para que se evitar qualquer desvio e qualquer preferência quando o servidor público venha participar de procedimento licitatório, da qual ele é o responsável pela sua elaboração. Nós temos na licitação vários objetos, então é muito importante que se delimite aí quais são esses objetos que obrigatoriamente a gente tem que licitar. Então nós temos que licitar todas as compras, contratações, alienações, concessões, permissões, todas elas de acordo com a Lei 8666, no seu artigo 2º, estabelece que tudo isso que a administração for comprar, conceder, permitir, autorizar, ela obrigatoriamente tem que licitar. Um tema que é muito importante e que causa grandes problemas durante o procedimento é a questão do fracionamento do objeto previsto lá no artigo 23, parágrafo 2º e 4º da lei. Estabelece que, havendo uma licitação de grande vulto de um único objeto, com valor muito alto, você não poderá restringir essa licitação, dividi-la em várias licitações menores no intuito de fraudar o procedimento. Se você tem uma modalidade que você tem que obrigatoriamente adotar uma modalidade maior,
você adota várias modalidades menores no intuito de privilegiar alguns licitantes. Exemplo claro disso, nós temos se o poder público vai comprar 100 mil litros de gasolina ao valor hoje de R$ 5,00, nós teríamos aí um valor então de uma compra de R$ 500 mil. Em decorrência disso, nós temos que adotar a modalidade de tomada de preço ou a modalidade de concorrência. O poder público, no intuito de fraudar o procedimento, no intuito de privilegiar esse ou aquele licitante, ele então estabelece 10 procedimentos licitatórios, o valor de 50 mil reais para aquisição do combustível. Esse procedimento, que seria na modalidade convite, ele é inteiramente contrário à lei, porque ele fere o artigo 23, que veda o fracionamento do objeto quando não há a necessidade, nenhuma explicação técnica para que haja esse fracionamento. Além disso, nós temos que estar atentos àqueles que são obrigados a licitar. A gente fala aqui muito de administração pública, de órgãos públicos, mas quem de fato está obrigado a promover o procedimento licitatório? Está lá no artigo 1º, parágrafo único, e os artigos 117 e 118 da Lei 8666. Então, nós vamos ver alguns aspectos do seguinte. Nós vamos ver aqueles órgãos que obrigatoriamente têm que seguir a Lei 8666 e aqueles órgãos, a Lei 8666 e a 10.520, que é a Lei do Pregão. E aqueles órgãos que, ainda que não estejam submetidos à Lei 8666, obrigatoriamente tem que criar um procedimento próprio, que a gente chama de regulamento próprio, para que possam fazer as compras e as contratações no âmbito do poder público. Então, quem está submetido à Lei 8666? Então, nós temos lá na administração pública, nós temos a União, Estados, Distrito Federal, município e suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, todas as vezes que forem prestadores de serviço público. E os fundos especiais da mesma forma. Então, obrigatoriamente, esses órgãos têm que licitar, têm que promover o procedimento licitatório de acordo com a Lei 8666. Da mesma forma, os órgãos do Poder Legislativo, que são eles: Câmara dos Deputados em Brasília, Senado Federal, Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores também são obrigadas a licitar. Assim também, os órgãos do Poder Judiciário, tribunais de contas e os consórcios públicos. Todos esses são recebedores de recursos públicos e obrigatoriamente estão submetidos à Lei 8666/93. Bom, a par da Lei 8666, nós temos aquelas entidades que possuem regulamento próprio. A lei não exige que elas sejam submetidas ao regime da Lei 8666, entretanto, obrigatoriamente tem que promover uma regulamentação das suas compras e contratações. Assim seria e assim sempre foi com a Petrobras. O exemplo claro que nós temos de uma empresa que tem um regulamento próprio, né? Ela tem um regulamento próprio onde ela estabelece lá toda a forma de contratação. Ela é um procedimento mais singelo do que a Lei 8666, entretanto, ela respeita os princípios promovidos e os princípios incertos na Lei 8666 e na Constituição Federal. Nós temos, a lei estabeleceu os casos em que existe a obrigatoriedade de submissão à Lei 8666. Da mesma forma, nós temos aquelas entidades que licitam sob regulamento próprio. O maior exemplo disso é a Petrobras, né? E que hoje
com a Lei 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais, ela colocou um ponto final nisso aí. Então nós temos as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que sob o regime de monopólio, não estão sujeitos à Lei 8.666, e sim à Lei 13.303/2016, que é a Lei das Estatais. Então, esse é o maior exemplo que nós temos hoje sobre aquelas empresas, aquelas entidades que não estão submetidas à Lei 8.666 e sim a um regulamento próprio. Esse regulamento próprio, criado agora pela Lei 13.303. Além dessas empresas, nós temos o terceiro setor. Esse terceiro setor também não está submetido pela lei, não está submetido ao império da Lei 8.666. Esse terceiro setor, que são aquelas entidades que não são consideradas estatais e nem empresas do setor privado, são prestadoras de serviço sem finalidades lucrativas. Então, elas não estão submetidas nem ao império da Lei 8.666 e nem à Lei do Pregão, estando elas obrigadas a ter um regulamento próprio para fazer as suas compras e contratações. Esses regulamentos próprios são feitos pelos próprios órgãos e, de acordo com as entidades repassadoras dos recursos, ela vai estabelecer como que será e qual o grau de exigência desse regulamento. Se será um regulamento mais singelo ou com apenas a juntada de alguns orçamentos, ou se será um regulamento mais amplo, muito parecido com o que estabelece a Lei 8.666. Nós temos aí, dentre esse terceiro setor, dentre essas entidades que não se submetem à Lei 8.666, nós temos associações e fundações sem fins lucrativos, as OS, as OCIPs, que pela lei do pregão, pelo decreto federal do pregão eletrônico, estabelece que obrigatoriamente eles têm que promover as suas compras e contratação de serviços comuns através do pregão eletrônico. Entretanto, as leis que a criaram não estabelecem essa obrigatoriedade. Então, entendo eu que, ainda que o decreto federal estabeleça a obrigatoriedade do pregão eletrônico para essas duas entidades, entendo eu que a lei que as criou, como não estabelece, elas estão submetidas ao regulamento próprio que as mesmas criarem. Outro é o Sistema S, que são criados pelo poder público através de lei, mas não integram a administração pública. É chamado Sistema S porque são prestadoras de serviço a determinada classe profissional. Nós temos SESI, SESC, SENAC, SEBRAE, SESCENAT, todas essas são entidades que lidam com recursos públicos, mas não estão submetidas à Lei 8.666. Elas possuem um regulamento próprio. E uma entidade que foi base de um estudo até mais aprofundado são as caixas escolares, que são entidades criadas no âmbito das escolas públicas para que possam promover as contratações e aquisições dos produtos necessários para as escolas. Essas caixas escolares são todas elas regidas pelo seu regulamento próprio, que são feitos nas próprias escolas e aprovados pelas superintendências de ensino de cada estado. Eles obrigatoriamente têm que seguir o procedimento, ainda que mais singelo possível, mas respeitando todos os princípios constitucionais aí da impessoalidade, da igualdade, para que possa promover as suas compras e as suas contratações.
Lá no artigo 7º da Lei 8666, fica estabelecido lá as condições mínimas para licitar obras e serviços, né? Na montagem de todo o procedimento, na fase interna que a gente chama do processo licitatório, né? É preciso, além de toda a documentação dos projetos, da declaração da contabilidade, declaração da fazenda, existem vários requisitos necessários para que tenha no processo quando a administração pública vai licitar obras e contratar serviços. Então, primeiramente, precisa ter o projeto básico e o projeto executivo. Logicamente, para aquelas obras e aqueles serviços mais comuns que não exijam tamanha complexidade, não se aplica a necessidade aí de um projeto básico e de um projeto executivo. Exemplo disso, quando você vai contratar uma empresa para promover um serviço de vigilância, né? Nesses casos, não há necessidade nem de processo básico, muito menos de processo executivo. Além disso, é preciso ter o orçamento detalhado, previsão de recursos orçamentários e financeiros. É preciso que a contabilidade declare que aquela obra, que aquele serviço que está sendo contratado, ele tem compatibilidade com os instrumentos de contabilidade pública no poder público. Então é preciso da declaração da contabilidade, é preciso da declaração do departamento financeiro para dizer que há disponibilidade financeira para a contratação e para a aquisição daquele bem. Além disso, está contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual, né? Isso é muito importante para que, quando o gestor, quando o contador do órgão público, né, o chefe do departamento de contabilidade, declarar que aquela despesa tem compatibilidade com os 3 instrumentos da contabilidade pública, que é a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Além desses instrumentos, né, muito importante o que a lei veda lá no parágrafo 4º, que estabelece que é vedado a inclusão no objeto de materiais e serviços sem a especificação dos seus quantitativos. Então, o poder público não poderá comprar e nem contratar aquilo que não vem discriminado e especificado muito detalhadamente, além de estabelecer qual é o quantitativo daquilo que se vai comprar e daquilo que se vai contratar. Também é vedado, está lá no parágrafo 3º, a inclusão de obtenção de recursos financeiros para a execução daquela obra ou daquela compra, tá certo? Somente é permitido nos casos de concessões de serviços públicos, que está lá na Lei 8987/95. Além disso, o mais importante disso aí é vedada a inclusão de bens que não possuam similaridade no mercado. O que isso quer dizer? Que se você vai comprar algum bem em que no mercado não há alguma semelhança desse bem, então pode estar ocorrendo um direcionamento da licitação. Você faz uma especificação que não encontra parâmetros no mercado. Isso é vedado pela lei. Por quê? Porque a própria lei, no artigo 25, estabelece lá as hipóteses da contratação por inexigibilidade quando o fornecedor ele é exclusivo e quando aquele bem ou aquele serviço ele tem a sua peculiaridade de exclusividade. No artigo 3º, estabelece lá quais são os serviços técnicos especializados. Nós falamos aqui sobre a inexigibilidade, né? Então, que estabelece que o fornecedor exclusivo, aquele prestador de serviço de notória especialização, né? A lei
permite, bem como a contratação de artistas, a lei permite a contratação por inexigibilidade, onde é uma contratação direta, dispensando o procedimento licitatório. Então, no artigo 13, a lei estabelece quais são os serviços técnicos profissionais especializados. São eles que vocês vão enxergar na tela agora. São eles: os estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos, a contratação de pareceres, perícias e avaliações em geral, contratação de assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, contratação de advogados ou empresas de advocacia para patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Essas hipóteses de contratação são serviços técnicos especializados, em que a lei autoriza, dependendo de cada caso, a lei autoriza a contratação por inexigibilidade. Portanto, nenhum objeto, nenhum bem que se irá comprar não pode especificar de tal forma que não se encontra alguma semelhança ou alguma similitude no mercado fornecedor. Vimos no artigo 13, os serviços técnicos especializados, e no artigo 14 a lei estabelece as condições para comprar mediante licitação. Então, o principal deles é a adequada caracterização do objeto. Muito importante que tenha o objeto específico, detalhado do que se vai comprar, sem a indicação de marca. É proibido, é vedada a indicação de marca. A marca só pode ser utilizada para uma referência do bem ou produto que você vai comprar. Correto? A única forma de você poder usar a marca, é se você fizer um processo de padronização no âmbito do poder público. Fazendo esse processo de padronização, que é um processo mais amplo, um processo que vai dar oportunidade a todos aqueles que se interessem vender para o poder público, a você padronizar determinada marca, determinada atividade dentro do órgão público. Sem esse processo de padronização, entendo eu que simplesmente um parecer técnico dizendo que aquela marca é que é mais importante, entendo eu que não há a possibilidade de fazer a contratação, a não ser que se enquadre nos casos de inexigibilidade previsto no artigo 25. É preciso a indicação dos recursos orçamentários para os seus pagamentos, porque isso é uma exigência hoje em dia, como nós já falamos anteriormente, da lei de responsabilidade fiscal. Além disso, deverão ser processados através de regime de sistema de preço. O que é o sistema de preço? Quando você tem, no âmbito da administração pública, no âmbito do órgão público, compras sequenciais de determinados produtos, então é muito mais econômico, seguindo o princípio da eficiência e o princípio da economicidade, que você adote o sistema de registro de preço, onde fará um registro de preços anual de todos aqueles produtos que a administração pública necessita e deseja comprar. Comissão de licitação, está previsto lá no artigo 51 e estabelece como que se faz a formação da comissão de licitação, a famosa CPL, Comissão Permanente de Licitação. No órgão público, não necessariamente você pode ter somente uma comissão, você pode ter várias comissões que julgam objetos específicos.
né? O mais correto é que tenha apenas uma, ou a necessidade de criação de uma comissão para um objeto específico, como é o caso das grandes obras de grande vulto, em que exige um conhecimento técnico mais específico que foge ao conhecimento corriqueiro que o servidor público tem no âmbito da administração pública. Então essa comissão ela é montada no mínimo por 3 servidores, sendo que desses 3 servidores, 2 obrigatoriamente têm que ser servidores efetivos e com um prazo de duração de 1 ano. A cada ano tem que trocar pelo menos um membro da Comissão Permanente de Licitação, ou Comissão de Licitação, como queiram. Além disso, precisa ficar atento à responsabilização dos membros da comissão. É importante que vocês estejam atentos que quem julga o processo licitatório são os membros da comissão de licitação e que ele é responsabilizado não somente o seu presidente, como todos os outros integrantes da comissão, juntamente com o chefe do Poder Executivo e demais servidores que estejam implicados em alguma fraude do procedimento licitatório. Então é importante que fiquem atentos aos julgamentos e a todos os atos praticados no âmbito da comissão de licitação. Caso interessante é quando a unidade administrativa ou órgão público tem escassez de servidores. Nesses casos, a lei autoriza lá no artigo 51, parágrafo 1º, em que a comissão de licitação seja substituída por um único servidor. Esse único servidor vai ser o responsável por todo o processamento da licitação e toda a condução do processo quando a modalidade da licitação for convite. Então, nesses casos, diante da escassez de servidores no órgão público, é possível a substituição da comissão de licitação por apenas um único servidor, que será responsável pela condução de todo o processo quando a licitação for na modalidade convite. Para a gente encerrar essa parte interna, essa fase interna, esses aspectos gerais da licitação, muito importante observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi uma lei de grande importância. Os próprios economistas, quando saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, disseram que foi uma pérola no âmbito da administração pública. E de fato foi. Ela estabelece lá a necessidade do planejamento, a necessidade de um rigor dos órgãos públicos no controle da despesa e adequar a sua despesa à receita que possui. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na abertura de todo o processo licitatório, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja a estimativa do impacto financeiro orçamentário se aquela for uma despesa nova. Ainda que não seja despesa nova, que já tenha previsão na lei orçamentária, é necessário que haja a declaração da contabilidade sobre a disponibilidade orçamentária e a declaração do departamento financeiro para dizer que existe disponibilidade financeira para o custeio daquela despesa. Se não houver essas duas declarações, se não houver essa disposição no processo licitatório, ele será nulo. Nulo. Não há, hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja essas duas declarações, que haja esses dois documentos necessários para a abertura do procedimento licitatório. E além disso, a própria contabilidade, o próprio departamento financeiro tem que declarar
aquela despesa ela está compatível com as 3 peças orçamentárias da administração pública, que são a lei orçamentária, que são elas a lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual.